Como descobri a minha gravidez aos 14 anos? Fui expulsa de casa? Fui obrigada a morar com o pai do bebê? Fica aqui até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo pra vocês, tá bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo Assunção, tenho 18 anos, engravidei aos 14 e fui mãe aos 15, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou estar aqui respondendo algumas perguntas, tirando a dúvida de algumas pessoas. Deixa aí o seu like, deixa um comentário para estar me ajudando, deixa o IP e assista os anúncios para estar me ajudando a receber o meu primeiro pagamento. E vamos lá pro vídeo. Eu coloquei lá na minha comunidade para vocês deixar as perguntinhas. Então tem 11 perguntas e eu vou estar respondendo aqui nesse vídeo. E vou liberar o vídeo ainda hoje para vocês, tá bom? A primeira pergunta é da Larissa. Como você descobriu a sua gravidez? Conta aí, faz um vídeo. Eu descobri a minha gravidez dia 2 de novembro de 2021. Eu tomei anticoncepcional durante 4 meses, só que me fazia muito mal. E o último me fez mais mal ainda. Minha mãe até achou que eu tava grávida acho que foi em julho, do final de junho pra julho, foi uma coisa assim. Só que eu não estava, era o anticoncepcional que tava me fazendo muito mal. E aí eu ainda fiz teste, fiz exame, mas deu tudo negativo, por conta que era o anticoncepcional, né, que tava me fazendo mal. E aí eu fiquei sem tomar, eu parei de tomar. Aí era pra me ter ido na enfermeira, pra ela ter passado um mais fraco, né, pra mim tomar, que não me fizesse tanto mal. Só que aí eu vim embora morar aqui perto da minha sogra. E não fui lá na consulta. E fiquei sem tomar julho, agosto e setembro. Eu tava estudando online no tempo, né, que era por conta da pandemia. E aí eu tava esperando pra quando fosse em outubro, depois que descesse, eu ir pra consulta. Só que aí não desceu, atrasou. Era pra ter vindo dia 18 de outubro, só que não veio. E aí eu, bem tranquila, achando que ia vir, esperei nada. O que eu sentia era cólica, muito sono, tipo assim, muito sono mesmo. Eu acordava pra fazer café, essas coisas assim, e dormia de novo. Aí eu fazia as coisas e dormia, tipo, passava a metade do dia todo dormindo, fora que eu dormia cedo à noite. Então dormia muito mesmo. Sentia muita cólica mesmo. E dor nos seios. Eu não sentia enjoo, não. E eu achava que ia descer, só que eu sentia também uma dor bem forte nas minhas costas. Às vezes eu tava fazendo as coisas e me dava uma dor bem forte nas costas. E eu tinha que parar pra me sentar ou deitar, porque eu não aguentava ficar em pé do tanto que era forte a dor. E foi esses os sintomas que eu tive. E aí eu esperei 10 dias, nada. Aí depois desses 10 dias, como eu morava perto da minha sogra, a gente não ia lá pra cidade, quem era ela. Aí eu falei com ela, pra ela poder comprar um teste pra mim, né? Só que eu achava que ia dar negativo. Aí eu fiz o teste dia 2 de novembro, dia 2 de novembro. E no caso, tava com 14 dias de atraso, né? Eu fiz o teste dia 2 e deu positivo. Aí depois ela veio, tipo, ela trouxe o teste e eu fiz com a primeira urina, né? Aí ela veio saber o que era que tinha dado esse teste. Deu negativo. Aí ela falou que era pra mim fazer o exame de sangue. E eu, não, vamos esperar. Depois eu faço o teste, pra depois é que a gente faz o exame de sangue. Ela, não, tem que fazer logo, não sei o quê. Aí ela ia levar a filha dela pra fazer o exame. E aí me levou também. E eu não lembro qual foi o dia que eu fiz o exame de sangue. Eu acho que foi na mesma semana ou foi na outra semana, não tô lembrada mais. Só sei que saiu no mesmo dia, né? Eu voltei pra casa e ela ficou lá esperando esse exame e deu positivo. Eu contei pra minha mãe no mesmo dia que eu fiz o teste de farmácia. Só que eu não queria que as pessoas de fora ficassem sabendo. E aí, depois que eu fiz o exame de sangue, acabou que outras pessoas ficaram sabendo. E sair espalhando, né? Porque, tipo assim, eu não queria que ninguém ficasse sabendo no início. Não sei porquê, mas não queria.
Não queria que ninguém ficasse sabendo pra não estar me atormentando, entendeu? Até porque quem ia cuidar era eu, então não tinha pra que as pessoas ficarem sabendo. Mas, infelizmente, não sei como, né? Fez assim, espalhou, o mundo todo sabia. O começo da gravidez foi tudo tranquilo. Eu comecei o pré-natal, tava com 8 semanas. Só que eu tinha que ir com minha mãe, né? Por conta que, como eu tinha 14 anos, tinha eu e outra menina quando eu fui fazer o pré-natal. Que tinha que ir acompanhada da mãe, porque como era 14 anos, não podia nem ser outro acompanhante. A não ser assim, que a pessoa morasse com a avó, né? Aí tinha que ser a avó. Mas no caso, era a mãe que era pra ir. Aí fiz o pré-natal. Eu descobri a gravidez em novembro. E em fevereiro eu descobri o sexo do Miguel, né? Que era um menininho. Até aí foi tranquilo. Só que em abril eu comecei a sentir cólicas e contração, mas não eram as contrações de treinamento, não era. Eu fui pra enfermeira que fazia o meu pré-natal, e aí ela disse que não era contração de treinamento e tal, que eu tava tendo contração como se fosse já contração assim pro parto. Aí eu tive que ficar de repouso, tive que tomar os remédios ainda. Aí ela falou que tinha que ficar de repouso, tudo certo, não era pra me fazer nada, porque senão eu ia entrar em trabalho de parto prematuro, né? Então, dos 5 meses pra lá, foi bem complicadinho, porque o menino queria nascer antes da hora, né? Mas graças a Deus eu não precisei ficar internado nem nada, eu fiquei de repouso, quietinha, não fazia muito esforço, e aí fui passando, né, aquelas dores, mas aí ela falou que era pra me ficar de repouso, porque senão eu podia entrar em trabalho de parto, né? E como eu tava só de 5 meses, tinha acabado de completar os 5 meses, ele era muito prematuro. E aí, gente, depois dos 6 para os 7 meses, eu adoeci de novo. Peguei virose, eu acho que eu fui pro hospital ainda umas 2 vezes. Fui uma vez, madrugada. A gente ficou lá a madrugada toda, voltou pra casa de manhã. Eu fiquei tomando um remédio lá na veia. E foi isso. A gravidez, no final, não foi nada legal, não. Essa vez que eu fui pro hospital, que eu fiquei a madrugada, eu tava com a zika, né? Zika vírus, que tava o surto de novo. Aí foi quando falaram que o neném podia nascer com microcefalia. Fiquei com medo tão grande, gente. Um medo, assim, enorme. Só que aí a enfermeira que fazia o pré-natal passou pra mim lá uma ultrassom. Era uma ultrassom lá específica, só que tinha semanas certas pra fazer. E aí, eu tava esperando o pai do Miguel receber pra mim conseguir fazer. Só que não deu tempo. Se eu não me engano, era até as 34 semanas ou era até as 32 semanas. E não deu tempo dele receber o dinheiro pra mim conseguir fazer a ultra, pra ver como era que tava o neném. Porque não era a ultrassom normal, era outra, né? Aí tinha lá o limite das semanas. Só que teve uma médica que me tranquilizou, porque ela falou que como eu peguei, o neném já tava todo formadinho, não tinha risco nenhum dele nascer com nenhuma má formação. Era mais se fosse no tempo que ele tivesse se formando e eu tivesse pegado, corria risco, né? Mas graças a Deus ele nasceu perfeito, perfeito. Mas eu fiquei com muito medo. Dali até o dia dele nascer, era com medo de acontecer alguma coisa, sabe? De ter acontecido. E, tipo assim, como eu falei pra vocês, estava o surto. Eu não fui a única grávida que peguei, né? Teve outras que pegaram também, mas graças a Deus, os bebezinhos também nasceram perfeitos. No caso delas, os bebês ainda era mais novo, né? Assim, a idade da gestação delas era menos que a minha. Eu já tava no final. E aí, todos os bebês nasceram bem, graças a Deus. A Mari perguntou assim: seus pais te obrigaram a morar com o pai do bebê? Não. Quando eu engravidei, eu já morava com o pai do Miguel. Já tinha 6 meses, eu acho. Quando eu descobri a gravidez, já tava com 7, quase 8. Mas quando eu engravidei, tava aí com 6 meses. A Cristiane de Jesus perguntou assim: Miguel já pediu um irmãozinho? Vocês acreditam que Miguel já pediu um irmãozinho? Um não, dois. Ele disse que queriam um menino e uma menina. Faz um tempo já isso. Criança. Aí ele falou que queria um irmão e uma irmã. Não sei de onde ele tirou isso.
A Cristiane também perguntou, seu marido foi seu primeiro namorado? E tá aí um detalhe, né, que vocês não sabem. A gente não namorava, a gente não namorou. A Silvia perguntou, qual foi a maior dificuldade até agora com o canal? A maior dificuldade que eu tenho com o canal é gravar em público. Tipo assim, às vezes quando eu vou pros lugares eu não consigo gravar. Teve um tempo que eu fiquei sumida do canal, mais de um mês, porque tinha umas pessoas na casa que eu morava. E aí eu não conseguia gravar com ninguém dentro de casa. Então, pra mim, a minha maior dificuldade é gravar na frente das outras pessoas, sabe? Williana, eu acho que é assim, não sei falar direito, mulher, desculpa aí. Mas ela perguntou, ela botou assim, ó. Boa tarde, você é de qual cidade? Você tem 18 anos e seu esposo tem quantos anos? Eu sou de Poço Redondo, Sergipe. Porém, não estou morando em Poço Redondo. Estou morando em outra cidade. E sobre a idade, né, do meu marido, ele tem 22 anos. E obrigada pela pergunta. A Gislaine perguntou assim, você pretende ter mais filhos? Amo seus vídeos. Muito obrigada pelo carinho e pela pergunta. Sobre pretender ter mais filhos. Eu já respondi outra vez aqui, né, no canal sobre ter outros filhos. Como é que eu posso dizer pra vocês? No momento, a gente não tá conversando sobre ter outro filho e tal. Mas futuramente eu pretendo ter outro filho. Não quero que Miguel seja filho único, sabe? Eu quero que ele tenha um irmãozinho. Desde antes de eu ter ele. Na verdade, desde antes de eu morar com o pai dele, ou pensar em morar com o pai dele, eu sempre tive vontade de um dia, quando eu crescesse, casar e tal, ter um casalzinho de filhos. Então, não é nem sobre a questão de dar um irmão a Miguel. É porque eu sempre quis ter um casal, né? Mas a gente não pretende ter outro filho agora, tipo, ano que vem, já ter um novo bebê. Não sei, né? Quem sabe tudo é Deus. Possa ser que eu esteja falando isso aqui pra vocês e depois apareça grávida. Já pensou? Mas é isso, a gente pretende sim ter outro filho. Futuramente, como eu falei pra vocês, né? Que o meu sonho era ter um casal. Então, como eu já tenho um menininho, queria um dia ter uma menininha. Mas também é tudo da vontade de Deus. Se algum dia, quando a gente decidir ter o segundo filho, vier outro menino, vai ser maravilhoso, né? O Miguel tem um irmãozinho ali pra crescer junto com ele. Eu tive meu irmão, né? Quando eu tinha menos de 4 anos, aí ele nasceu. Tipo, a gente cresceu juntos. Inclusive, hoje ele tá completando 15 anos, né? Como eu falei pra vocês, quando eu tinha 3 anos. Eu tenho 18 e ele hoje tá completando 15 anos. E ele sempre assiste meus vídeos aqui, sempre vejo os comentários dele. E é isso. Eu quero te desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente. Que você possa realizar todos os seus sonhos. Te amo. E, gente, lá, quando eu tava falando sobre a gravidez, sobre os sintomas, eu fiquei muito sensível mesmo. Até hoje eu tô assim. Eu não posso querer falar nada que eu já começo a chorar. Eu tive que pausar, falei bem rápido aí, porque eu acho que deu pra perceber que o olho já tava enchendo de lágrima. Então é isso, né? Eu tive o meu irmão, a gente cresceu juntos. Eu tive a minha irmã também, né? Quando eu tava com 8 anos, a minha irmã nasceu. E aí agora ela tem 10. Mas tipo assim, o meu irmão, como quando ele nasceu, eu tinha 3, a gente cresceu juntos, né? Era eu e ele brincando, era eu e ele na escola, brigando também. Vocês sabem como é irmão, né? Quem tem 2 filhos aí deve saber como é. Mas, tipo assim, foi muito bom ter alguém pra crescer junto, alguém pra brincar. Tipo, que nem eu moro aqui. Aqui só tem o Miguel. E quando eu era criança, a gente também morava no interior, então, tipo, eu só tinha ele pra brincar e ele só tinha a mim pra brincar. Então, a gente brincava de tudo. Eu botava ele pra brincar com minhas coisas e também brincava junto com ele com as coisas deles. Então, a gente brincava de tudo. Era de casinha, era de boneca, de escolinha, de carrinho, de bola, tudo. Ele tinha que brincar comigo com as minhas coisas e eu tinha que brincar com ele, entendeu? Tipo assim, quando a minha irmã nasceu, eu já tinha 8 anos. Aí, quando ela veio aprender a brincar, meio que eu já não queria mais brincar. Sem contar que quando tá pequenininho, não brinca, bagunça, né? Aí a gente não quer mais brincar. A Mari perguntou como eu descobri a minha gravidez na adolescência. Só que aí eu já respondi no início do vídeo, né? A Mili
perguntou assim: você gosta de animais? Parece que vi 2 gatinhos aí já. E, gente, eu já falei em um vídeo também. Assim, eu amo gatos. Eu já tive vários gatinhos, eu amava. Só que depois da gravidez, fiquei afastar um pouco de gato e tal, por conta de certas coisas, né? Por conta daquela doença lá, toxoplasmose, que fala que é sobre os gatos. E aí, depois que eu tive o Miguel, eu não peguei mais o meu gato de volta. Ele vive lá na casa da minha mãe. E nem peguei... Ai, menino! Nem peguei outros gatinhos mais. Porque, tipo assim, eu gostava muito do meu gato. E como eu não peguei... Abri mão dele, então eu não peguei mais nenhum, sabe? Miguel, ele é muito alérgico. Aí não tem como ter gato dentro de casa por conta dos pelos. Esses gatinhos que você viu aqui, eles não são meus, não. Eles aparecem aqui, mas não são meus, não. Cristiane perguntou ainda: qual sua meta para conquistar ainda esse ano? Então, a gente já tá quase no final do ano, né? Falta o quê? Menos de 4 meses pro ano acabar? 4 meses. 4 meses pro ano acabar. E a meta que eu tô aqui, que eu já falei pra vocês muitas vezes, é conquistar o meu primeiro pagamento do canal, né? Tenho outras metas também. Só que como o ano já está aí quase acabando, né? Eu acredito que vamos conseguir conquistar só em 2026 agora. E foi isso, amigas. Respondi todas vocês. Muito obrigada pelas perguntas, pelo carinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo aí diferente, né? Foi um vídeo conversando. Eu sempre trago vídeo de rotina aqui. Mas é isso. Teve pessoas que pediram pra mim trazer vídeo respondendo perguntas. E é até bom que diferencia um pouco, né? Mas é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.